Olá, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 15 de agosto de 2022. Um dos melhores professores que eu tive no seminário nos ensinava a história do cristianismo. Ele era PhD, o seu doutorado foi feito nos Estados Unidos, e ele costumava chegar bem cedinho aos prédios de aulas e ia para o seu escritório, acendia as luzes e ficava lá consultando os livros e as fontes que citaria em aula. Em muitos dias, o único escritório que estava aceso bem cedo era o dele. Se fosse falar de qualquer matéria, ele se encarnava. Por exemplo, se ele fosse falar de docetismo, ele se transformava num doceta. Então, com habilidade, muita inteligência, nos explicava as ideias dos docetas. E nós simplesmente ficávamos invariavelmente envolvidos com a força dos seus argumentos. Quando estávamos quase nos tornando docetas, também nos convertendo em docetas, ele dizia assim, mais, e a partir dali, ele desconstruía tudo o que havia acabado de nos dizer, mostrando os erros, as falácias, os pontos fracos e as heresias contidas naquelas ideias. Invariavelmente, como eu disse, nós, jovens, inexperientes, ficávamos estupefatos, boquiabertos com a nossa ignorância e falta de perspicácia. Era sempre assim, aquele nosso querido mestre. O tempo passou e por causa do salário irrisório que ganhava, tanto na cátedra quanto no ministério pastoral, ele arrumou uma revenda de perfumes e começou a ganhar muito dinheiro. E a vida então deu voltas. Não ouvimos mais falar dele, em que pese a sua inteligência e profundo conhecimento histórico, doutrinário e teológico. Anos depois, para surpresa minha, eu soube que ele morreu pobre, abandonado e esquecido. Viveu muitos anos em cima de uma cadeira de rodas. Um amigo me contou, anos depois, que ao seu sepultamento foram pouquíssimas pessoas e sobrevivia com um salário mínimo enviado regularmente por uma ex-igreja que pastoreara nos dias de força, inteligência, vibração e juventude. É muito triste vermos pessoas que anteriormente foram firmes e independentes e que achávamos que eram perfeitamente sólidas, robustas e capazes de resolver seus problemas sem depender de ninguém, e as vemos de repente idosas, frágeis e completamente dependentes dos outros. A nossa sociedade nos encoraja a sermos competitivos, pessoas de ação, proativas. É uma sociedade feita para fortes. E quando surge a doença, a fraqueza, a velhice, e precisamos dos outros, nós nos sentimos um peso, um estorvo, ficamos embaraçados, para não dizer, muitas vezes envergonhados. Crescemos achando que somos o máximo, mas deveria ser incutida em nossa mente que somos seres frágeis, limitados, feitos de estrutura débil, fraca mesmo. Deveríamos crescer com uma profunda consciência de que somos vulneráveis e frágeis, porque a Bíblia diz, nós somos pó e ao pó voltaremos. Trazemos em nosso corpo as marcas da finitude. Todos nós temos prazo de validade.
todo o nosso orgulho de hoje será implacavelmente punido, porque não resiste aos testes mais duros do passar dos anos. Jesus, no final do Evangelho de João, disse ao apóstolo Pedro: em verdade te digo, que quando eras mais moço, te vestias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te vestirá e te levará onde não queres ir. João 21, versículo 18. Pedro, vai chegar um tempo quando você vai depender do favor dos outros, disse Jesus em outras palavras. Não é fácil ter um cuidador, não é fácil se deixar tocar e ser cuidado por outros. O corpo, antes tão elegante e viril, se torna flácido e marcado por rugas. Pior ainda é quando se recusa a obedecer aos comandos do cérebro. Aí não caminha mais com desenvoltura, nem se firma com a espantosa competência que tinha nos dias da juventude. A mente também perde o seu vigor, a memória e o raciocínio simplesmente se escondem. Surgem também os medos que queremos espantá-los. Nós que já fomos tão ousados, agora não entendemos bem a própria tristeza e a insegurança do coração. Lidar com a nossa vulnerabilidade é tratar com a essência da nossa humanidade. Somos estruturalmente frágeis. Não somos capazes de entender uma doença que lenta e vigorosamente invade nosso sistema e nos coloca numa cama, ou que altera toda a nossa capacidade de julgar os fatos. Quanto mais cedo você tiver consciência de sua fragilidade, desenvolverá mais facilmente a sua humanidade. Um dos meus manos me conta a história de um maestro que regia um coro de igreja e era muito severo com os coristas, muito exigente, às vezes sem qualquer paciência, até que sofreu um AVC e ficou com muitas sequelas. E aquilo lhe custou muitos anos de fisioterapia para ter a mínima condição de voltar a reger. Mas quando voltou a reger um coro, se tornou um homem mais dócil, mais humano, quebrantado pela vida. Na verdade, se tornou um maestro muito melhor. Quem ainda novo entende que é um ser vulnerável pode lutar contra a sua arrogância, pode destruir o orgulho e a vaidade do coração e ganhar sensibilidade para lidar corretamente com a vida. Aprende também a respeitar a dor do outro, que experimenta os seus limites, que a sua consciência dos seus limites, da sua debilidade, da sua vulnerabilidade, torne você, meu irmão e minha irmã, uma pessoa muito mais humana. Aí, mesmo que você esteja forte e poderoso, forte e poderosa, você será uma pessoa muito melhor. Que seja assim. Vamos orar? Vamos. Ó Pai, obrigado porque a vida tem limites e obrigado porque muitas vezes estamos vivendo o melhor período da vida e achamos que sempre vai ser assim, mas chegará o ocaso, chegará o pôr do sol e nós vamos deixar de brilhar e a nossa fragilidade, a ausência de luz vai fazer, ó Deus, que todos vejam que somos débeis e muito limitados. Ó Deus, que saibamos aproveitar os dias de força, mas que também nesses dias de força tenhamos a dignidade de sermos sensíveis com aqueles que são fracos.
Que sejamos, ó Deus, dóceis com aqueles que estão vivendo momentos de doença, de dor, de fraqueza, ó Deus. Faça-nos pessoas mais humanas, pessoas mais queridas, pessoas que valorizam a vida, valorizam as pessoas, sejam elas fortes ou fracas, porque elas têm ali aquele fluir que vem da tua graça, Deus. Ó Deus, muito obrigado por aquelas pessoas que mesmo sendo grandes, são, ó Deus, simpáticas e são sensíveis aos outros, se tornando pessoas melhores e fazendo o mundo melhor. Que sejamos assim, Senhor, e que o Senhor nos abençoe, para que a nossa vida possa ser inspiração para aquelas pessoas que precisam do nosso cuidado. Em nome de Jesus, oramos, pedindo a tua bênção para essa semana. Amém. Tenha um ótimo dia e uma semana maravilhosa.